Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito. Eu sou Isabela Lessa, diretora-geral da ESA OAB Pernambuco, e vou receber Romero Salles, deputado estadual, e João Braga, engenheiro e consultor em gestão pública, para discutir sobre mobilidade urbana, estradas, transportes, enfim. Temos uma pauta extensa hoje. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isabela. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar João Braga, dizer que será uma boa discussão sobre esses temas tão importantes para a nossa sociedade. Eu acho interessante, porque antes de começar essa gravação, nós estávamos trocando algumas experiências aí. Eu até brincava que ele era o dono de Ipojuca, tá certo? Que mandava naquela região toda. E com o trabalho que ele tem feito, a sua presença na região, isso só está elevando mais ainda a presença dele e a afeição que o povo tem por Romero. Há pouco mais de 30 anos, a questão da mobilidade não entra nas discussões familiares. Você nem sabia o que era isso. O carro era quem mandava, era o carro. E o transporte público muito precário, ainda hoje tem suas dificuldades, mas a questão da mobilidade entrou na discussão das famílias. Então, aquela exigência por calçadas, que é uma questão importante da mobilidade, sobretudo para os idosos. Dizem algumas pesquisas que, quando você pegar a estatística dos idosos que vão para essas clínicas de fratura, a grande maioria desses idosos que está na clínica foi um tombo que ele levou na calçada, por falta de calçada. Então, hoje é uma exigência da população por calçadas. Pela bicicleta também, que é uma alternativa que está ganhando espaço em todas as cidades brasileiras, e sobretudo o transporte público. E o carro vai começar lentamente, mas está perdendo seu espaço. Por isso que esse debate vai ser interessante, porque é uma coisa que eu gosto de debater. São as dificuldades de você romper com esse modelo e o que pode ser feito. Até porque toda essa discussão, né, de ciclofaixa, de calçada, é bastante recente, como o senhor estava colocando. A gente não discutia há um tempo atrás isso. Era uma pauta que não nos interessava ou não nos preocupava tanto como hoje. Né, deputado? Tivemos um crescimento muito desordenado, né, nas cidades brasileiras. Em Pernambuco não foi diferente. A colonização nossa não foi algo que se planejou, né, se fizeram cidades planejadas. Outras colonizações mantiveram suas cidades de forma planejada, criaram, né, realmente locais que tinham toda uma infraestrutura já desde o início. E aqui não, foi tudo muito irregular. E gerou toda essa complicação que temos hoje. O centro urbano que a gente tem hoje não foi concebido para ter essa quantidade de carros, a quantidade de transportes, motores que tem hoje. Então, é uma complicação não só para todos que trafegam, mas também para as economias locais, né? A gente podemos aí traçar, por exemplo, a questão aqui de Recife mesmo. A parte do centro, a gente não tem estacionamento, não tem calçada, a gente vai para a parte de Boa Viagem, já é uma parte nova, mais planejada, aí você já tem os espaços mais bem planejados, mais bem projetados, totalmente diferente as concepções, né? E é o que João estava falando aí, né? Do que a gente tem projetado, né? E que as cidades hoje estão sendo vistas de outra forma. Então, a gente tem que mudar toda a concepção, temos que fazer com que as pessoas se conscientizem de que não é do dia para a noite, né, João? Você já lutou bastante, né, para que a gente hoje pudesse ter aí as ciclofaixas, para que a gente tivesse toda a mobilidade assim constituída. A gente tem até na Assembleia Legislativa uma indicação para que a gente faça um plano cicloviário intermunicipal, que a gente não tem hoje. Né? As ciclovias elas estão inseridas nos municípios, mas o Estado não tem tomado conta, né, da gestão, vamos dizer, de forma integrada. A gente tem uma região metropolitana extensa,
muito vasta e que a gente poderia ter aí um sistema integrado de ciclovias. E que é uma conurbação, né? Porque... Total. Você sabe que muitas pessoas hoje fazem passeios, vão até Cabo, muitos vão até Porto de Galinhas, seguem ali pelo Paiva, mas muitos locais não temos ainda essa infraestrutura para que as pessoas cheguem com segurança. E até mesmo não temos aí a qualidade, né, nas ciclovias para que dê segurança a esses ciclistas. E é uma demanda também das cidades, né? Fora da região metropolitana, por mobilidade, né? Antigamente você nascia e morria num subúrbio desse, de uma cidade do interior, e não tinha sequer a pretensão ou o desejo de ir à cidade grande, né? Não tinha. Não fazia parte dos seus desejos fazer a mobilidade, né? De você ir para uma cidade a outra. Os nossos avós, quer dizer, não tiveram essas chances, né? Nem sequer tinham o desejo de ir, né? Hoje em dia não, hoje você tem a televisão, tem as necessidades criadas, né, pela população. Então, você vê um pouco de história, eu gosto muito de ler história, e você vai para a história antiga, os passados aí, como era difícil você sair de um canto para o outro. Mesmo para você andar 30, 40 quilômetros, não tinha. Hoje você vive isso dentro da própria cidade, né? E como você falou, Isabela, há uma conurbação muito grande da região metropolitana. Você não sabe nem quando sai do Recife e chega em Jaboatão. Mas o transporte, o cidadão trabalha em Recife ou em Jaboatão, mas mora em outra cidade. Então o transporte público tem que chegar até lá. Veja, como é que você pode imaginar o metrô chegar à situação que chegou hoje? Você pode ter metrô hoje, não ter amanhã, porque alguma questão aconteceu do ponto de vista mecânico ou elétrico. O metrô para completamente e deixa 200 mil pessoas sem ter qualquer acesso ao seu trabalho. Você tem que improvisar os ônibus para remontar todo o expediente do dia, porque o metrô entrou em ruína. Aí eu vi o jornal de hoje, eu estava vendo um artigo, o Recife, o metrô daqui do Recife, da região metropolitana, ele necessita de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, um processo de concessão de 1,5 bilhão, só para deixá-lo assim, num estágio que ele vai andar todo dia. Não é nem para você fazer uma grande reforma. Nem aumentar a malha. Não, nem para aumentar a malha. Só para deixá-lo em condições de uso minimamente confortável para a população. 1,5 bilhão. O Recife hoje não tem, às vezes vou dar umas palestras na universidade, em cursos assim, tanto de arquitetura como também de engenharia, eu sempre pergunto assim, me dê uma ideia qual é a nova estrada, ou a nova rua, ou a nova avenida que se abriria no Recife? Não tem mais espaço para você abrir nenhuma, não tem mais. O que você tem que mudar é a forma de utilização vida ou de uso do sistema viário da cidade. Ora, se os carros transportam 12% da população diariamente e ocupam 2/3 do transporte ou das vias, tem alguma coisa muito errada. Mas para você mudar essa mentalidade, para dizer que você pode ter uma faixa azul só para ônibus, cada faixa azul que a gente implantava aqui no Recife, que a gente implantou algumas no governo de Geraldo, era um tumulto na prefeitura, porque era uma reação da classe média. Até mesmo, às vezes, eu estava jantando ou num bar, fazendo com alguns amigos, um happy hour, quando chegava alguém dizia, por que você está contra a gente? Às vezes até com os filhos e as filhas perto, eu chegava, por que você está contra a gente? Não está contra ninguém. Eu me lembro, uma coisa interessante, quando nós implantamos na Conselheira Aguiar uma faixa azul, que era só para ônibus, uma senhora me ligou, secretário, que coisa boa, até que enfim teve alguém que enquadrou os ônibus. Não, ela entendeu que a faixa azul era para dizer, o ônibus anda aqui, só pode andar lá. Ele entendeu ao contrário, mas me elogiou. Na cabeça dela, o carro tem que reinar. Tem uma certa... Mas essa é a lógica reinante geral, né, deputado? Não é geral, porque o carro reinou sozinho nos últimos 50 anos. Então, todo o esforço de todos os governos foi montado para construir pontes, viadutos, outras estradas, outras rotas, outros caminhos,
mas que fosse, sobretudo, utilizado pelos carros, pelos automóveis. Isso esgotou-se. Esgotou-se aqui e em qualquer, mesmo as cidades que foram planejadas, como Belo Horizonte, ela foi feita, Curitiba, elas foram planejadas, não foram cidades assim feitas como Recife, como toda a região metropolitana, feita ao longo do tempo. Não. Foi pegada uma área, como Brasília, né, feita e engarrafou. Hoje Brasília é um inferno. Agora, ela quando foi projetada, na época por Lúcio Costa, que era urbanista, e o projeto do sistema viário lá, que ela teria 300 mil habitantes no máximo. Hoje tem mais de 1 milhão, e colocando o povo todo para as cidades satélites. Quer dizer, e esse povo todo tem que ir. O metrô de Londres. A primeira linha de metrô, ela foi inaugurada em 1883. Então você vai lá, entra no metrô de Londres e vai para qualquer lugar, mesmo sem saber o que é Londres, você olha lá e tem aquela facilidade de interpretação e está indo na cidade toda. Então você veja, mas tem que mudar. Então a cidade, para ser mudada, tem que também mudar a compreensão que a cidade tem, que seus habitantes têm, do que a cidade pode lhe oferecer. Esse é o desafio. Eu acho bem difícil mudar essa cultura. Aí eu vou dizer de própria experiência, a gente não tem um serviço de qualidade para oferecer. E quando eu digo qualidade, não é a gente ter ônibus confortável, é a gente ter uma perenidade nos horários, a gente ter realmente transporte toda hora, a gente oferecer à população um serviço onde ela possa ir e vir na hora necessária. Entendeu? E a gente não tem isso na região metropolitana. Eu tive a experiência... Esse ponto que você tocou é muito interessante, porque eu lembro, quando eu fiz intercâmbio na Alemanha, o ônibus passava na parada da minha casa 8h34 e era 8h34. E era 8h34. Então, na verdade, era todo 34. Ele passava 34 e 14, se eu não me engano. Veja, aqui no Brasil, isso não existe. Isabela, eu em 2019, já como deputado, eu fiz uma experiência de sair de Porto de Galinhas para chegar na Assembleia Legislativa no horário, certo? Para fazer o discurso, que era às 9 horas. Cheguei às 5 da manhã, para ver quais eram os ônibus que estavam passando. O primeiro ônibus era para chegar lá às 5 da manhã, só foi chegar às 6h30. Esse das 6h30 era um ônibus opcional, não era um ônibus de linha normal. Então eu disse, eu não vou entrar no opcional porque já não é um ônibus para a população comum. Então eu vou entrar no próximo que vai vir para a população comum. Chegou às 7h30. Então saí de Porto de Galinhas às 7h30, só chegamos em Recife, já eram mais de 10 horas. O suplente já estava lá, o suplente. Já há muito tempo. Inclusive, eu tive que descer em Jaboatão, na linha do metrô lá de Porta Larga, e pegar o metrô de Porta Larga para lá, para a Estação Central, porque eu não iria conseguir chegar em menos de 4 horas lá na Assembleia Legislativa. Essa foi a situação, e é a situação que vivem muitos que moram na região metropolitana de Recife. Não conseguem ir e vir com os transportes que a gente tem hoje. Tanto eu já tive reuniões com o Grande Recife, como com a EPTI, para solicitar solução para o problema. Eles dizem que tem uma licitação dos lotes que estão acontecendo há não sei quantos anos, mais de 8 anos que essa licitação se arrasta, e a gente não vê o governo do estado, né, com empenho para que isso seja resolvido. Penso eu que deve ser algum tipo de pressão aí do conglomerado que existe de tantas empresas que agem nesse setor. E, inclusive, o próprio Tribunal de Contas já barrou a licitação. Vão ter que fazer uma nova licitação. Na época, só 2 lotes foram licitados, inclusive foi os corredores leste-oeste e norte e sul, que hoje já estão uma verdadeira vergonha, que depredaram todas as estações, não teve aí a manutenção. E todo o serviço, né, precisa, de certa forma, não só o metrô, precisa de manutenção. Sabe qual era o maior problema para a gente chegar em Recife, lá de Porto de Galinhas? Não era... Claro, o ônibus não chegou na hora certa, mas a estrada. A estrada para se chegar aqui em Recife estava um absurdo. E olhe que a gente passava por BR, né? A BR-101, só que estava totalmente intrafegável. Aí a PE, quando chegamos aqui em Recife, pegamos a estrada da Batalha, que ainda é BR, né? Mas ali é concessão para governo do estado. Totalmente esburacada, causando um trânsito absurdo.
e a gente não conseguia passar daquela região. E aí você vai e bota isso aí para outras cidades. Vamos de Vitória. Aí você tem a PE 45, lá você não consegue trafegar para a escada. Você não consegue pegar um ônibus que vá de um lugar para outro sem chegar com menos de 2 horas, um caminho que se faz de carro com 15 minutos. E isso daí faz com que a população não queira realmente utilizar o serviço de transporte público, já que você não vai ter aí nem horário para chegar nos lugares e nem a qualidade no serviço. O que Muitas você pode vezes diferenciar é isso, né? A grande diferença que você pode ter é enfrentar a reação da classe média, como a gente começou a fazer no Recife. Olha, nós fizemos aqui, Isabela, 120 quilômetros de bicicleta, de pista para bicicleta. Só tinha 24 na cidade. Numa gestão só, fizemos 120 quilômetros. Então, nós passamos mais de 140. E não tinha as faixas azuis. Mas isso foi uma dificuldade para você manter esse discurso e poder realizá-lo pelas pressões que você... Agora, vai ter que acontecer. Você não tem mais outras opções. Havia um governador, ele morreu até recentemente, Jaime Lerner, que era um urbanista e foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná. Eu tive algumas vezes com ele, tá certo? E ele morreu agora recentemente, mas era muito reconhecido ele pelas suas ideias. Ele tinha uma frase que é muito interessante, ele dizia: o mais rápido caminho entre dois engarrafamentos é um viaduto. Você faz, você chega mais rápido no outro, né? Era a frase dele, assim, que ele sempre externava essa frase em qualquer palestra que ele ia dar. E é verdade. Quer dizer, não se pode mais você trabalhar somente para que o carro possa circular. Você tem que pensar primeiro de que o ônibus, ou o metrô, ou o VLT, ou qualquer que seja o equipamento, ele tem que ter assegurado. Porque se você tem uma distância que é percorrida com muito mais velocidade, uma velocidade média boa pelo ônibus ou pelo equipamento público, você começa a atrair, como você disse, começa a atrair a população, desde que você tenha um equipamento menos confortável, mas que tenha o trajeto. Ele não quer muito conforto à população, ele quer que seja rápido e seguro. E que ele tenha a segurança de que ele vai chegar no local, no horário que ele precisa. Como você está dizendo. Então, você tem que saber que se eu posso sair às 5 da manhã, aí eu vou chegar às 6 da manhã e assim por diante. Então, essa segurança que você dá à população, ele é muito importante para que você possa atrair. Então, você tem que ter um equipamento minimamente confortável e um trajeto livre para que ele possa andar com mais velocidade, velocidade média boa. Agora, isso vai demorar? Pode demorar, mas dependendo também do governante, ele pode apressar esse procedimento. Por isso que eu acho que esse clamor hoje da população que vive reclamando, protestando e exigindo uma resposta mais concreta do ponto de vista do transporte público, não somente do transporte público metropolitano, como você falou. Recife, talvez a nossa região metropolitana, é a única do Brasil que ela é gerenciada de um ponto de vista metropolitano. Você vai ver que no Rio de Janeiro e São Paulo, cada um tem a empresa do município e a empresa metropolitana. Aqui não, até porque Recife é uma cidade pequena. Você anda 4, 5 quilômetros, já está em outro município. Então, tem que ter essa visão metropolitana. Por isso que você tem aqui o Grande Recife, que é para pensar a cidade, não, pensar a metrópole como toda. Haja visto o nosso grau intenso de conurbação. Tudo muito fechadinho, tudo muito perto um do outro. Então, essas propostas com o metrô, com o BRT, com a faixa azul, com a calçada, com a própria alternativa da bicicleta, isso ao longo do tempo vai se mudando. Eu tenho uma perspectiva de mais 10 ou 15 anos, a gente tinha realmente resolvido essa questão do transporte público na nossa região metropolitana. Tomara. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer? Dá. Agora tem que ter o empenho dos governos sucessivos que pega a ideia, faça o enfrentamento dessa concepção elitista de que o carro, o automóvel tem prioridade sobre qualquer coisa e possamos avançar. Aí sim você pode avançar. A gente não vê aqui em Recife tantos investimentos no governo atual. Eu estive no momento da pandemia, no pior momento onde a gente teve aí dos fechamentos, e muita gente precisou trabalhar. Muita gente precisou estar naqueles terminais e estar pegando ônibus. E neste momento crucial, houve uma redução imensa da quantidade de ônibus que estavam. Foi permitido pelo governo, na verdade, reduzir essas frotas.
onde, na verdade, deveria ter se mantido as frotas para que aqueles que aquelas pessoas que estavam transitando ali pudessem estar com os espaçamentos devidos. E não foi feito isso. Pelo contrário, deu-se aí prioridade às empresas que estavam ali fazendo aquele serviço, que é uma concessão, querendo ou não, ao governo do Estado. Só que naquele momento, eles se utilizaram, né, da força que eles tinham e disseram que ia abrir falência, que não iam fornecer o serviço e fizeram toda a pressão. Se houvesse aí a concessão que não foi feita, o governo do Estado poderia simplesmente penalizar aquelas empresas e fazer com que outra empresa entrasse no lugar. Hoje a gente não tem o sistema de concessão, a gente tem uma permissão do governo do Estado para as empresas fazerem esse serviço. E por isso fazem de tão má qualidade. A gente viu a quantidade de gente que estava aglomerada no pior momento da pandemia. Todo mundo em filas quilométricas, porque tinha pouco ônibus. E As mudança pessoas, de rota, né? não só a mudança de rota, como os ônibus não chegavam nos horários. As pessoas começaram a perder emprego, as pessoas começaram a transitar nos locais e não tinha mais como... Qual era a desculpa que ia dar? A pessoa tinha que começar a sair. Pessoas que pegavam um trajeto em 1 a 2 horas tinham que pegar um trajeto de 4 horas para chegar no seu trabalho. Isso como é que a pessoa vai querer usar esse tipo de serviço? Como é que a pessoa vai ter a boa vontade? Como é que a classe média que tem o seu carro vai querer trocar o carro por um serviço desse? É impossível, não tem como entrar na mentalidade de ninguém. Primeiro, a gente tem que ter realmente uma gestão que priorize o sistema de transporte público, a gente tenha realmente um metrô de qualidade, a gente tenha uma estrada de qualidade para aqueles que trafegam de um município para outro, e a gente tenha um ônibus que chegue na hora. Se a gente tiver isso, aí a gente começa a mudar a mentalidade da população para não comprar carro e andar de ônibus. Eu mesmo, por muito tempo, andei de metrô, que pegava o metrô em Boa Viagem e chegava em 20 minutos no centro. Dessa forma, era muito bom. E peguei ainda aquele metrô novo, que estava todo melhor do que qualquer metrô da Europa. Mas agora foram deixando tudo que a gente deixa jogado e sem manutenção, é isso que acontece. Da mesma forma que acontece com o metrô, está acontecendo com as estradas de Pernambuco. Mobilidade não é só a questão do ônibus, não é só a questão de andar dentro de uma cidade, é a estrada que está ali no meio do caminho que dá segurança ou não a todos que trafegam e que transitam. E isso, inclusive, aumenta o tempo para se trafegar de um município para o outro. Quantas rodovias estaduais não são pegas pelos que passam pelo Cabo, pelos que vêm de Olinda, pelos que vêm de Igaraçu, todos passam por estradas estaduais. E as estradas estão em péssima qualidade. Isso só faz o quê? Gerar mais custo para as empresas que estão ali de ônibus, que cobram o que querem, pois não tem aí um contrato de concessão devido, e a gente faz com que a população fique cada vez realmente mais revoltada e com razão. Um projeto de lei de maior transparência de quais são as taxas, os valores que compõem a passagem de ônibus, né? Vendo essa problemática da população, com a alta das tarifas, houve uma alta abrupta no metrô que já estava defasado, houve uma alta abrupta na questão dos ônibus também, tudo no mesmo momento, no momento de crise, a pandemia acontecendo, o ônibus aumentando tarifa, o metrô aumentando tarifa, e a população se perguntando por quê? Né? Aí o povo dizia, não, é por causa da gasolina, não, é por causa do aumento do dissídio dos motoristas, não, é porque tem o cobrador, tem que tirar cobrador, botar cobrador, não teve toda essa confusão. Então, onde é que a gente vê esses dados? Quando fomos buscar, não tinha um local claro para que a população soubesse onde estavam essas informações. Então, fizemos um projeto de lei, que já foi aprovado, já é lei, para que as empresas de ônibus o Consórcio Grande Recife divulgue de forma clara e objetiva qual é a composição da tarifa, né? E a gente possa aí fazer com que a população veja onde estão sendo empenhados realmente os maiores gastos. E eu digo a você, boa parte desses gastos aí estão indo realmente para os lucros das empresas e outra parte estamos sendo penalizados porque o governo não está repassando o subsídio devido também para essas empresas. Isso faz com que a tarifa aumente. Eu acho o seguinte, boas regras, você pode ser cobrado, boas regras, você tem que ter regras. Exato. Com muita transparência. Que como você fala, e é muito interessante isso, seu projeto, é que você conceder à população
um conjunto de informações que você possa controlar o serviço pelo qual você está pagando. Que eu possa não ser usuário do ônibus, mas eu tenho que ter recursos suficientes para pagar uma tarifa, pagar o conserto da estrada, pagar a manutenção da estrada, como você falou, que é bem dito, porque você faz uma estrada hoje, mas não existe um processo de manutenção constante, ela começa a falhar. O serviço começa a falhar, porque a estrada também não dá condições para você andar direito. O governo está lançando um plano, que eu tomara que vocês discutam isso lá na Assembleia, que diz que eu vi hoje, pesquisando um pouco para vir para esse debate aqui, que eu estava já há algum tempo desinformado, mas vi que tinha um programa que vai ser lançado aí, um programa de construção, de manutenção de estrada durante 30 anos. Isso vai custar cerca de 2,2 bilhões de reais. Tomara que isso seja bem discutido pela população, porque é um investimento para fazer pedágio, com pedágio. E eu acho bom que pague o pedágio quem vai andar naquele trecho. Por que eu não ando num trecho e tenho que pagar o pedágio para o outro entrar? A população como um todo. Onde você anda pelo mundo afora, e até mesmo no Brasil, você vê estradas com boas manutenções e chega a dar gosto a dirigir por ela. E a segurança que você tem. Você dirige, mesmo num país estrangeiro, que você não conhece, às vezes, os detalhes da própria operação do trânsito, você dirige com muita facilidade. Pela informação, que é muito larga a informação, e você não encontra nada que você possa lhe dificultar ou com sua família você correr um risco de estar viajando porque está dirigindo. Eu gosto muito de dirigir em estrada. E toda viagem que eu faço, um bom trecho eu faço de carro. Mas são belíssimos os trechos. Aqui já tem também no Brasil como um todo. Agora, tem que pedagiar. Aí eu vi o governo lançando esse programa, que vai ser discutido agora, para ficar pronta a licitação no segundo semestre do ano que vem. Quer dizer, não vai ser nem obra desse governo, mas as regras vão ser dadas nessa construção. E você vai ter muito espaço. Mais uma promessa, né? Eu não quero politizar, eu quero dizer que está lançando, você está lançando, eu não sei, não estou defendendo o governo, eu só me interesso pelo fato de que você vai lançar um projeto, não vai ser nem esse governo que vai fazer a obra, mas que o outro governo já pode pegar esse pacote pronto, para um investimento privado em estradas pedagiadas, inclusive você, do seu município, vai ser muito favorecido. Toda essa região sul, pelo menos que eu li na matéria, peguei na internet hoje. Eu li na matéria, então seria muito bom que isso acontecesse, porque essa área sul, toda essa área sul, a área norte também, mas eu digo a área sul, que é mais cogitada pelo turismo e que rende muito, digamos, seu município, você, sem turismo, vocês lá, não sei como é que vocês sobreviveram. Na verdade, a gente vê que essa pauta de mobilidade urbana dava outro programa, porque a gente já está se aproximando do fim, mas ainda teria muitos pontos para a gente tratar. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma nova data e continuar esse debate. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir que vocês fizessem uma sugestão de leitura para os nossos telespectadores. Que livro vocês indicariam? Bem, primeiramente eu queria fazer aqui um adendo ao que João Braga falou e até responder a ele. Realmente, Pojuca hoje é o principal polo turístico do estado de Pernambuco. A gente recebeu no feriado de 7 de setembro mais de 500 mil pessoas. Para você ver, 500 mil pessoas trafegaram. Isso aí é um dado que foi dado pelo pedágio do local, mostrando aí o quanto temos aí que valorizar nossas estradas para que os turistas cheguem aí com um mínimo de segurança. A PS60 está nesse programa do governo do estado, que eu sinceramente tenho sim bons olhos para isso, mas tem que ser discutido realmente com a população, tem que ser feita audiência, pois pelo que vi, a via vai ser totalmente pedagiada e não vai ter uma alternativa para aqueles que transitam. Então é algo que tem que ser discutido com a população, pois pode afetar a economia local, afetar todos que vão transitar, mas realmente, se for resolver o problema do trânsito, do tráfego, da qualidade das estradas, eu realmente considero favorável. Porque as estradas de Pernambuco, a gente viu aí, foi prometido em 2019 gastar 1,5 bilhão e vimos 1,5 bilhão ir pelo ralo, enxugando gelo nas manutenções do estado.
Mas se for entregar para a iniciativa privada para fazer algo de qualidade, então realmente sou altamente favorável. Eu não sei qual é a lógica, mas me parece que não é feita a duplicação de toda a via, mas é feita, parece que nos locais que tem mais números de trânsito. Mas eu acho que sim, só em discutir e colocar para discussão o Estado, que eu fui ver hoje esse negócio. É interessante você ter um investimento privado, com a manutenção privada, durante 30 anos. Eu acho que vale a pena discutir. Agora, como serão feitas audiências, isso vai ser discutido com a população, eu acho que você tem que partir de uma ideia inicial. Pega a ideia e vai montando até que o projeto seja bom. Porque eu vou dizer, nós precisamos disso, nós precisamos de estradas, eu digo entre municípios, né? Internamente na cidade, você não pode fazer mais obra nova, só manter. Mas a mobilidade da população fica muito reduzida quando a estrada não tem qualidade. Você tem que ter qualidade e dar segurança à população que está dirigindo nela, está transitando por ela. Uma sugestão de leitura. Bem, eu sugiro um livro que eu estou lendo agora no momento, que é Futuros Homens, de Douglas Lima, que é um livro para você instruir, na verdade, os seus filhos. Eu tenho 2 filhos homens e hoje a gente está com uma sociedade com uma quebra de caráter muito grande e esse livro tenta incutir um pouco disso, desse caráter, de construir realmente homens de caráter para a nossa sociedade. É um livro que eu estou lendo e eu acho que é bom recomendar. Eu tenho 2 também, vou anotar a dica. Olha, eu estou lendo, eu gosto de ler constantemente, tá certo? Mas eu comprei um livro essa semana que está me deixando assim estarrecido. Chama-se Escravidão. Escravidão. A brutalidade e a indignidade são 3 volumes. Mas você lê o primeiro volume, você já fica com tanta vontade de chegar no segundo, mas ele dá um retrato fiel do que aconteceu, uma pesquisa de Laurentino durante 6 anos, e um aspecto interessante, ou seja, que ontem me deixou muito constrangido, foi que Fernando de Noronha, com esse nome, era um grande traficante de escravos negros na época da nossa escravatura. Fernando Noronha ainda ganhou o nome de um arquipélago daquele. Mas era bom vocês lerem que, porque ele, como é jornalista, não é historiador, ele tem uma escrita mais fácil de se ler. E não tem aquele detalhe do historiador. Mas é encantador. Ele é o mesmo ator de 1988, 1908, 1982, 89. Excelente dicas. Escravidão. E para finalizarmos, um bate-bola. Né? Eu falo uma palavra e vocês respondem aí com o que essa palavra traz à memória. Pernambuco. Orgulho. Para mim, a mesma palavra. Pernambuco. Mobilidade. Muito caminho ainda para andar e para conseguir construir caminhos para o nosso povo. Romper com os conceitos. Romper com os conceitos. Cidades. Vida. A mais bela de todas, Recife. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada, João Braga. Foi um prazer receber vocês aqui no Seu Direito. E vocês continuem conosco. Acompanhem o Seu Direito. Sempre uma pauta interessante, um tema relevante, para que você exerça uma cidadania mais ativa. Fique conosco. Até a próxima.